Bom dia, sejam todos mais uma vez bem-vindos ao estudo bíblico desta manhã, produzido e apresentado pelo Ministério de Ensino Bíblico da Primeira Igreja Batista de Manaus. Estamos prontos para dar continuidade às lições a respeito das cartas do apóstolo João. Até aqui, temos sido alimentados por essas preciosas cartas, que são a palavra de Deus em linguagem humana. Estejamos prontos para absorver mais uma parte daquilo que Deus tem para nos falar hoje e também prontos para obedecer aquilo que Deus nos ensinar. Vamos em frente? Vamos ler a primeira carta de João, capítulo 4, versos 1 a 6. Deixe a sua Bíblia aberta para acompanhar os comentários. O texto diz assim: Amados, não deem crédito a qualquer espírito, mas provem os espíritos para ver se procedem de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído mundo afora. Nisto vocês reconhecem o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa isso a respeito de Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual vocês já ouviram falar, que viria e agora já está no mundo. Filhinhos, vocês são de Deus e venceram os falsos profetas, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Eles procedem do mundo. Por essa razão falam da parte do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Quem conhece a Deus, nos ouve. Quem não é de Deus, não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Vamos mais uma vez lembrar as três provas apresentadas por João de que uma pessoa de fato pertence a Deus. A primeira prova é a prova moral, que é a obediência à palavra de Deus. A segunda prova é a prova social, que é a prova do amor. E a terceira prova é uma prova doutrinária que tem a ver com a prova da fé. No texto de hoje, o apóstolo vai retornar à última prova, portanto, à prova da fé. Porém, como no caso das demais provas, ele elabora um pouco mais essa questão, tendo em vista um fato adicional. Os seus leitores pareciam estar ficando impressionados com algumas manifestações alegadamente sobrenaturais, assim como profecias, línguas estranhas. E o pano de fundo das palavras de João neste trecho é o mesmo que Paulo enfrentou quando escreveu os capítulos 12 a 14 da primeira carta aos Coríntios. Um bom resumo desta parte da carta de João é que existe um erro perigoso e bastante perigoso mesmo em identificar o sobrenatural com o divino. Em outras palavras, nem todo sobrenatural é divino.
Os filhinhos do apóstolo pareciam estar fascinados com alguns ensinos estranhos ao Evangelho, mas que eram pretensamente apresentados como verdade, porque acompanhados de manifestações sobrenaturais. O teólogo Werner de Boer nos ilustra com um comentário muito interessante. Ele diz: existem palavras cheias de ardor e poder de fascínio. E essas palavras também são atestadas por meio de feitos e efeitos admiráveis, que têm aparência do poder de Deus e, apesar disso, não são de Deus. Temos aqui, então, 3 elementos que vão nos ajudar a compreender melhor essa situação. Primeiro, temos que avaliar o caráter dos proponentes desses ensinos. Em seguida, precisamos avaliar o conteúdo desses ensinos. E, por último, precisamos observar como esses ensinos estão sendo recebidos pelos destinatários. A razão é que o conteúdo de uma doutrina anunciada tem muita relação com o caráter de quem anuncia. Por outro lado, é preciso desenvolver ou despertar uma consciência crítica nos ouvintes para que eles submetam esses ensinos ao crivo da verdade e os seus pregadores aos testes que nós já conhecemos. O início da leitura de hoje já é bastante revelador do propósito de João, quando ele diz: amados, não deem crédito a qualquer espírito, mas provem os espíritos para ver se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído mundo afora. Verso 1. No verso 24 do capítulo 3, que nós já estudamos, João diz que nós recebemos o Espírito do Senhor. Mas é preciso reconhecer que no mundo há outros espíritos atuando, espíritos de natureza diferente. Esta é a razão da proibição feita já no verso 1 do capítulo 4. Não deem crédito a qualquer espírito. Temos então o Espírito da Verdade, que é o Espírito Santo, enviado pelo Pai como cumprimento da promessa de Jesus aos seus discípulos. Esse Espírito ensina, corrige, exorta, orienta, convence e protege os crentes. Todo aquele que já entregou a sua vida a Cristo tem esse Espírito habitando continuamente em sua vida. Por outro lado, nós temos também o espírito do erro, que habita naqueles que não conhecem a Deus e que procuram desviar as pessoas da verdade do Evangelho. Qualquer outro espírito que não seja o Espírito Santo de Deus leva pessoas ao erro. Não podemos confundir fé com credulidade. Para depositar a nossa confiança em um ensino ou em uma doutrina exposta, ensinada, nós precisamos antes fazer prova dela, ou seja, examiná-la, assim como faziam os bereanos com os ensinos de Paulo e Silas, conforme nós lemos lá no livro de Atos, capítulo 17, verso 11. Ao exigir que os seus leitores provem os espíritos, João está se referindo ao caráter e ao conteúdo dos pretensos mestres. Cito aqui uma observação extraída da Bíblia de Estudo Nova Almeida Atualizada da Sociedade Bíblica do Brasil, que diz assim: as influências espirituais invisíveis que guiam o discurso e as ações das pessoas
podem ser colocadas à prova ao se observar sua doutrina e conduta, bem como pelo dom do discernimento espiritual. É verdade que existem pessoas na igreja que possuem esse dom do discernimento, tendo recebido do Espírito Santo uma capacidade especial para fazer a diferença entre a verdade e o erro. Porém, nós precisamos reconhecer que qualquer cristão familiarizado com a palavra de Deus tem capacidade para provar os espíritos. Já vimos que o ensino dos falsos profetas, em muitos aspectos, pode ser parecido com a verdade. Da mesma forma que uma cédula falsa de dinheiro pode parecer bastante com uma verdadeira. A atividade profética dentro das igrejas, representada pelos pregadores da palavra, não é isenta de erros, quando quem fala não possui a verdadeira capacitação do Espírito Santo para falar em nome de Deus. A prova de que essa pessoa não possui qualificação é que as suas palavras, em algum momento, vão entrar em choque com os ensinos da Bíblia. Em outras palavras, não basta alguém se denominar profeta para ter a capacidade de falar em nome de Deus. É preciso ser portador do Espírito Santo e falar a verdade. Em uma série de palestras intitulada A Ética dos Profetas, o pastor Isaltino Gomes Coelho Filho disse o seguinte: alguns pastores e pregadores gostam muito do termo profeta e gostam mais ainda de usá-lo em referência a si mesmos, para terem o direito de falar o que querem, arrogando-se a forma de voz profética. Quando alguém afirma ter a voz profética, fico temeroso. É uma postura arrogante de quem emite conceitos sobre a vida alheia com muita facilidade, não raramente descurando da sua. É muito salutar o ensino do apóstolo Paulo, quando ele escreveu aos Tessalonicenses. Primeiro aos Tessalonicenses, capítulo 5, versos 20 e 21. Não desprezem as profecias, examinem todas as coisas e retenham o que é bom. Observe que, ao mesmo tempo em que ele nos orienta a ouvir com atenção o que dizem os pregadores, também recomenda que as suas palavras sejam examinadas e peneiradas, para que seja retido apenas o que é valioso. O discurso de João continua, e ele torna conhecida a razão porque ele orienta os seus leitores a fazer essa prova. Ele diz: porque muitos falsos profetas têm saído mundo afora. A expressão grega usada por João e traduzida como falsos profetas é pseudoprofetes. Esses pseudoprofetas têm saído pelo mundo, sendo anunciados como enviados para atuar mundo afora. Alguns comentaristas supõem que eles usavam a fórmula dos profetas do Antigo Testamento. Assim diz o Senhor. Ou então alguma frase parecida com essa. João propôs então um teste que era fundamental para reconhecer o falso profeta no tempo dele. Os ensinos gnósticos, que já haviam sido introduzidos no mundo naquela época, negavam de modo enfático a humanidade de Jesus. Em resumo, eles ensinavam que toda a matéria é má e apenas o que é espiritual é bom.
Nesse caso, se Jesus é Deus, ele jamais poderia assumir a humanidade, porque se tornaria automaticamente corrompido. O ensino de um grupo gnóstico, conhecido como docético, ensinava que Jesus tinha apenas a aparência humana, mas não era, de fato, um ser humano. Agora podemos entender o sentido das palavras de João no verso 2. Nisto vocês reconhecem o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. A igreja, desde os primórdios, confessa que Jesus Cristo é homem-Deus. Ele estava com Deus desde a eternidade, mas assumiu a forma humana na pessoa de Jesus de Nazaré, nascido em Belém, filho de Maria, conforme lemos na carta aos Gálatas, capítulo 4, verso 4. Qual a importância de Jesus ser homem-Deus? Como Deus, ele veio ao mundo sem pecado. Como homem, ele se manteve vivendo num mundo sem pecado. Como Deus, o seu ministério foi autenticado em favor dos homens, pois só Deus poderia providenciar a salvação da humanidade. Como homem, ele morreu e derramou seu sangue na cruz para o perdão dos nossos pecados. Negar a humanidade de Jesus seria negar que ele de fato morreu e ressuscitou. Sem isso, os alicerces da fé cristã são abalados. Os gnósticos pregavam um Cristo desfigurado e despido dos seus atributos humanos. Hoje em dia, vemos a tendência de alguns pregadores em tentar reduzir a figura de Cristo a uma caricatura desfalcada de alguns dos seus atributos. Prefere-se um Cristo que é só amor e se esquece de que ele é justiça. Prefere-se um Cristo que só derrama bênçãos, vistas, nesse caso, especialmente como dádivas materiais e pessoais, mas rejeita-se o Cristo que exige santidade de vida. Fala-se de um Cristo que é incapaz de se irar, esquecendo-se de que a ira de Deus recai sobre todo aquele que se rebela contra a sua verdade. Podemos resumir a ideia central de João em uma pequena frase muito significativa. Todo aquele que confessa que Jesus é o Cristo vindo ao mundo em forma humana é de Deus. Aquele que não é capaz de fazer essa confissão, portanto, não pertence a Deus. Mas essa confissão é apenas o começo. É preciso ainda passar nos 3 testes. O teste da obediência, o teste do amor e o teste da fé, para dar testemunho de que pertencemos a Deus de fato. Mais uma vez, eu quero citar uma frase do teólogo luterano Werner de Boer. Quem não tem no centro de sua confissão o Jesus Cristo que veio na carne e seu morrer em nosso favor, evidencia-se assim como cego, que ainda não experimentou sua real perdição. Aqui abre-se o abismo que separa vários tipos de cristianismo e teologias da mensagem apostólica. Embora João ressalte essa mensagem devido às necessidades do seu tempo, não devemos supor que este é o único teste para a ortodoxia. O Novo Testamento apresenta vários outros. Este ensino era tão importante que o apóstolo o apresentou afirmativamente, mas depois o repetiu de forma negativa no verso 3. E todo espírito que não confessa isso a respeito de Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo,
a respeito do qual vocês ouviram dizer que viria e que agora já está no mundo. A confissão de Jesus, vindo em carne, é tão essencial que João apresenta a sua negação como inspirada pelo espírito do anticristo. Os falsos mestres e as suas doutrinas heréticas estão sendo inspirados e motivados pelo espírito do anticristo. Por trás da sua atuação estão espíritos malignos comandados pelo inimigo do Senhor, Satanás, o verdadeiro anticristo. João não nos apresenta esse fato para nos tornar temerosos ou para ficarmos apenas na defensiva. Pelo contrário, o verso 4 nos dá a verdadeira dimensão da mensagem apostólica aos seus leitores. Olha o que ele diz: filhinhos, vocês são de Deus e venceram os falsos profetas, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Agora podemos perceber o que está de fato em jogo. Existe um inimigo de Deus, chamado aqui de anticristo, que usa pessoas para seus intentos malignos e mentirosos. Mas ele não é maior do que aquele que está em nós. Por isso nós temos todas as armas para vencê-lo. E só não o fazemos se deixarmos de utilizar essas armas. Nós somos de Deus e temos a verdade de Deus conosco. Os falsos profetas do tempo de João viajavam pelas comunidades cristãs da época tentando semear os seus ensinos profanos. João afirma que eles não tiveram êxito. Vocês são de Deus e têm vencido os falsos profetas. Não apenas venceram uma vez ou duas, mas os têm vencido sistematicamente. Nas palavras de João estão implícitas várias atitudes. Eles provaram os falsos profetas e os acharam em falta. Eles rejeitaram os ensinos falsos deles. Eles não se impressionaram com as alegações que aquelas eram palavras proféticas. Eles não se impressionaram nem mesmo com os pretensos sinais e maravilhas que possivelmente eram realizados pelos hereges. E qual foi a razão disso? Aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Quem é esse que estava nos discípulos de João? É o mesmo que está em nós. O Espírito da Verdade, que ele menciona mais uma vez no final do verso 6. Não devemos subestimar a força do inimigo, mas precisamos crer que o Espírito que está em nós nos dá o poder para vencer todo o mal. É o Espírito Santo que nos capacita a usar a palavra de Deus para vencer as falsas doutrinas. João Calvino, certa vez, escreveu: a menos que o espírito de sabedoria esteja presente, há pouco ou nenhum proveito em ter em nossas mãos a palavra de Deus. Então, reconheçamos que é muito importante conhecer a palavra de Deus. Por isso, nós a estudamos diariamente e, eventualmente, nos reunimos para aprender um pouco mais uns com os outros. Porém, é de fundamental importância somar o conhecimento da palavra com o poder do Espírito Santo em nossas vidas. Conhecer a palavra sem provar o poder de Deus é como tentar voar em uma aeronave com uma asa só. Também não podemos minimizar a natureza da heresia ensinada pelos mestres gnósticos. Não se tratava de simples pensamentos teológicos divergentes que pudessem ser discutidos ou tolerados sem maiores consequências. Tratava-se de ensinos diametralmente opostos ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo
inspirados por um espírito contrário, de caráter e origem radicalmente diversos do ensino apostólico. Mais uma vez, eu vou recorrer ao comentarista Werner de Boer, quando ele diz: João não investe contra erros. É possível dialogar com pessoas que apenas erram, pois estas ainda poderiam ser corrigidas. Mas, na verdade, esse espírito é o espírito do anticristo, ou seja, em última análise, um espírito de inspiração satânica, contra o qual somente resta declarar um duro e decidido não. Quando João diz no verso 6 que quem conhece a Deus nos ouve e quem não é de Deus não nos ouve, ele não está sendo arrogante ou presunçoso. Ele apenas assume a autoridade apostólica de quem andou com Jesus e dele recebeu o comissionamento para ensinar. Do mesmo modo, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, disse o seguinte: ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e ela não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, a pessoa espiritual julga todas as coisas, mas ela não é julgada por ninguém. 1 Coríntios 2, versos 14 e 15. Chegando ao final de mais esse estudo, queremos lembrar que a batalha contra os falsos ensinos não terminou. João disse que muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora, e isso continua acontecendo em nosso tempo. Não podemos baixar a guarda. A luta é incessante e precisamos estar preparados com armas de ataque e de defesa para sermos vencedores. Desejamos que as bênçãos do Senhor sejam com todos vocês e que a palavra do Senhor habite ricamente em suas vidas. Que a graça do Senhor seja com todos nós. Um domingo cheio de bênçãos para todos e até o próximo domingo, se Deus nos permitir.